Graça e paz, queridas famílias da Escola Cristã Batista Regular. Nós queremos aproveitar a data comemorativa do Dia dos Pais para mais uma vez podermos agradecer ao Senhor pela vida de nossas famílias e de modo especial pelos papais da Escola Cristã, os sacerdotes do lar, conforme diz a palavra de Deus. Ontem, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 tiveram um momento muito especial via Meet, onde pudemos compartilhar com eles a parábola do filho pródigo e assim poder enfatizar a relação amorosa entre um pai e seus filhos. Se fosse nos tempos presenciais, hoje seria também um momento de culto, onde estaríamos reunidos para louvar o Senhor, com a apresentação das crianças e até mesmo alguns presentinhos. Mas nós queremos presentear a cada um de vocês pais com a ministração da Palavra de Deus. Para isso, convidamos um dos pais fundadores de nossa escola, que hoje também é avô de 2 aluninhos do Jardim 1, o Daniel e a Elisa, pastor Edson Naves, querido pastor da Igreja Batista Maranata. E nós esperamos que seja um tempo de aprendizagem e de crescimento em família. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia a todos os pais de alunos da Escola Cristã que estão assistindo a este vídeo de homenagem ao Dia dos Pais de 2020 da Escola Cristã. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e também agradecer ao pastor Fernando e à direção da Escola Cristã por esta oportunidade, na verdade um privilégio e uma honra poder ter este tempo de palavra aos pais dos alunos da Escola Cristã. Então eu vou fazer na verdade é uma palavra que é um pouco histórica e um pouco de princípios e desafio a você, pai, que tem filho aqui na escola, para que a gente esteja sintonizado dentro desta visão. Então, eu sou o pastor Edson Naves, como o pastor Fernando já introduziu, né? Eu assumi o pastorado da Igreja Batista Maranata em fevereiro de 1985, e fui pastor titular até 2019, quando fizemos uma transição. Hoje o pastor titular é o pastor Sacha, pastor Alexandre Mendes. A Escola Cristã é fruto daquele ministério em parceria, aquele ministério da Igreja Batista Maranata, em parceria com a Igreja Batista da Fé, que é a igreja que fica aqui, onde a sede é na propriedade onde a Escola Cristã funciona. Então, na época, era o pastor Philip Taylor, que era o pastor da igreja, e então ele participou da fundação da escola. A razão por estar fazendo isto, é porque o desafio que eu quero trazer para você, pai, é de que talvez você saiba um pouco mais desta escola onde o seu filho está, porque eu creio que o básico você conhece, o nome próprio diz, é uma escola cristã, né? Mas talvez você não tenha ainda uma consciência plena do que é a escola cristã, porque a escola cristã, ela não é simplesmente uma escola cristã. A escola cristã nasceu de uma convicção no meu coração de alguns homens na época da Igreja Batista Maranata, como o pastor João Pedro, por exemplo, que na época era um diácono, né? Pastor Felipe, os diáconos de ambas as igrejas acompanhavam esta visão que foi trazida a eles como diretoria na época, porque a junção das duas igrejas traria como fruto esta escola que era chamada na época a Escola Cristã Batista Regular, porque era um movimento que nós fazíamos parte. Então, a visão que foi, essa convicção de educação, ela estava e está baseada em Deuteronômio capítulo 6, e eu vou ler para os irmãos os primeiros versos, para você entender o que estava no nosso coração.
Assim diz a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio 6, 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho de teus filhos. Eu queria que você observasse bem este momento do texto, né? Eu te ordeno a tu, teus filhos e o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprides, para que bem suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí entra a parte também importante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Mas o que isso tem de especial e qual é a ligação com a escola cristã? Por quê? Ao ler estes versículos na época, não é? Então Deus colocou no nosso coração, eu digo dos homens que faziam parte desta visão, não é? A convicção de que a educação dos nossos filhos não era um dever do Estado, não era uma responsabilidade do Estado, porque isto é um valor do nosso país, né? A escola, o ensino, ele é institucionalizado pelo país. E assim, de certa forma, os pais se conformam. Existe uma estrutura, e então tem a escola do governo, inclusive, quando os filhos estão em idade escolar, eles são obrigados por lei a serem matriculados, e eles começam a sua jornada acadêmica. E nisso, de certa forma, os crentes descansavam e continuam descansando. E pode ser que você que está ouvindo esse desafio, esta palavra, esteja nessa situação. O seu filho precisa estudar e então ele está estudando, né? E que a escola, no caso, por ser uma escola particular, você paga a mensalidade, né? Que é um detalhe também que não é assim, mas é assim a grosso modo. Você paga a mensalidade e, por isso, em contrapartida, a escola cristã educa a criança academicamente. Esse não é o fato. Nós entendemos que a educação dos nossos filhos era nossa responsabilidade de pais, no caso aqui, homens, não é o pai e a mãe. Porque esse texto aqui, o Senhor estava falando com os homens de Israel, e o que chama a atenção aqui, duas coisas que eu já mencionei para você, que é uma palavra para os filhos de Israel, para que eles ensinassem para os filhos deles e para o filho dos filhos, os netos. Eles receberam a palavra para ministrar para o seu filho e para o filho do seu filho. Mas o que chamou a atenção e liga com a escola é porque você conhece o texto se você é crente. Pastor, mas isso aqui está falando, nós temos escola dominical na igreja. Tem escola dominical, tem o culto, tem a escolinha, e lá eles aprendem a palavra de Deus, o que está aqui. Sim, mas o que está aqui, olha só. Eu te ordeno, estarão no teu coração. Do professor da escola dominical? Não. Do pastor? Também não. No teu coração. Então está no teu coração, Pai. No teu coração tem que estar a palavra que o Senhor ordenou. Então, pastor, de novo, o senhor está falando de Bíblia. A gente em casa ensina a Bíblia para os nossos filhos. Sim, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele diz, tu as inculcarás aos teus filhos.
Pastor, não estou entendendo onde o senhor vai. Nós fazemos isto na igreja, vai para a escola dominical, tem culto, tem o cultinho doméstico. Isso é inculcar todo o tempo. Mas olha o que está escrito aqui. Delas, essas palavras, falarás assentado na tua casa. Você está fazendo. Andando pelo caminho. Você está fazendo? Como é que é andando pelo caminho? Você sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, seu filho vai para a escola, você não está inculcando no coração dele andando no caminho, que é quando você se desloca para algum lugar, você nem está junto dele, porque na estrutura de país que nós temos, há uma instituição chamada escola, que você manda o aluno para lá e vai fazer o seu trabalho de sustentar sua casa e assim por diante. Ele diz, ao deitar-te, sim, você faz o culto doméstico. Ao levantar-te. Então nós entendemos na época, eu entendi isso do meu coração, de que quando ele está na escola, faz parte do dia dele. Ele levantou, ao levantar-te, não é só quando ele acorda, ao levantar-te, porque ele vai ficar o dia inteiro andando pelo caminho onde ele fosse, e ao deitar também, da hora que acorda, durante todo o dia e a noite, ele era inculcado pela palavra. Mas como fazer isso quando boa parte, eu fiz essa conta na época para eles. Eles ficam 2 horas, o crente fica cerca de 2 horas por semana na igreja. Numa semana de 168 horas. E ele fica dormindo cerca de 8, 10 horas. Por dia, 70 horas. Tá somando? 70 arredondado para 10 horas. Mais 2 horas, talvez 4, se você vai de manhã, vai à noite na igreja. São 74. Está longe de 68. Por quê? Porque ele passa outras 8 horas, 6 horas, que seja entre transporte e aula, na escola. Então ele fica 40 e poucas horas na escola. E o restante é o tempo que ele fica em casa, quando ele chega da escola, e ele vai fazer tarefa, vai brincar, completando as 168 horas. Então, nós entendíamos que os nossos filhos precisavam ser ministrados durante o dia também. Porque está escrito aqui. Aqui não fala de só na igreja, só no culto. Aí a nossa questão. Mas como cumprir esse mandamento? Visto que vivemos numa época onde o ensino é institucionalizado, há uma escola, e então, por isso nós entendemos, só tem um jeito. Fundar uma escola. Mas já tinha muita escola na cidade. As do governo, outras particulares, porém, com uma filosofia de educação cristã. Agora aqui, pai, observe isto. A escola cristã não é uma escola confessional apenas. O que é uma escola confessional? Uma escola confessional é uma escola em que tem a parte acadêmica e depois tem uma matéria de Bíblia que ensina as doutrinas que a igreja ensina. Só porque ela é confessional, tem uma igreja por trás. Essa não é a escola cristã. Naquela época nós entendemos que tinha que ser uma escola com a filosofia de educação cristã, o que é todas as matérias ensinadas na escola, educação cristã. Ou seja, do momento em que seu filho põe a pé na escola, no portão, e ele entra, até a hora que ele sai, ele está sendo ministrado. Ele está aprendendo a parte acadêmica, ele está aprendendo a parte moral, comportamental, ele está vendo pessoas vivendo a vida cristã e as matérias da escola, as diversas disciplinas, todas elas têm um enfoque bíblico. Aprende tudo que outra escola aprende, mas muitas dessas coisas não como opção. Ele aprende que há uma teoria da evolução, mas não como opção. É uma teoria existente, com todos os detalhes para que ele preste vestibular.
Porém, ele é trazido para a Escritura e dito, mas a Escritura diz que a terra foi criada por Deus e ensina para ele. Ele aprende história com a palavra. Ele aprende português, ele aprende ciências, ele aprende o que for com os princípios da palavra. Porque nós não poderíamos fazer, porque estamos trabalhando, então teríamos alguém que nós treinaríamos para que desse para os nossos filhos não a parte acadêmica, mas desse para eles tudo da vida cristã como está aqui. Então nasceu a iniciativa. Agora, olha só, você vai ficar chocado talvez. Na época, o João Pedro, que hoje é o pastor João Pedro, era o diácono na época, tinha um filho, Davi, com 2 anos. E a Valéria estava grávida da Miriam, que a gente chama de Mila. Eu tinha a Karina, com 1 ano. E a Lia estava grávida da Pamela. Ambas estudaram na escola cristã durante todo o ensino fundamental, na época, porque a escola não tinha ensino médio. A Pamela nasceu no dia 9 de agosto e a Miriam no dia 19 de agosto, 10 dias de diferença. Sabem quem nós pensávamos quando nós pensamos na escola cristã? Nas crianças da cidade? Também, mas não primeiramente, porque esse texto aqui diz: e inculcarás no teu filho. Você está escutando? Uma criança de 2 anos que nem estava na escola, de 1 ano que nem estava na escola. Mas tínhamos que abrir uma escola, porque passaria 2, 3, 4 anos, na época era com 6, com 5, com 6, iriam para a escola. E a escola cristã deveria estar pronta para recebê-los. Os nossos filhos, Deus nos deu 3, deu 4 para Pedro, os 7. A escola cristã foi aberta e tinha o Dario na época que tinha um filho, que não tinha filho nenhum ainda, veio ter mais tarde o seu filho, que também estudou, o Arthur, aqui na escola. A escola cristã foi aberta para estes filhos, mas não podíamos ter uma escola só para 8 alunos? Os outros diáconos tinham filhos adultos já, então tínhamos que abrir para a cidade toda. Para a comunidade evangélica, a princípio, era para a comunidade evangélica. Então, nasceu a escola cristã para os nossos filhos, quando nós pais supervisionaríamos a escola para que a escola fizesse isto, supervisionado por nós, porque é a nossa responsabilidade. Não adianta, irmão, reclamar das escolas que ensinam coisa errada para os seus filhos, e a parte de segurança, moral, drogas, não adianta reclamar. E se conformar, mas é o mundo de hoje. Nós não nos conformamos na época. Fundamos uma escola que não tivesse essas coisas. Mas o mais importante não era o ambiente saudável, não era a parte moral, era a parte espiritual. Porque os nossos filhos precisam estar bem espiritualmente, até para ser alguém profissionalmente, para ser um marido, para ser uma esposa, para ser um profissional, uma profissional, o que for. E assim nasceu. Hoje, eu tenho 5 netos. 2 começaram este ano na escola cristã. O teu filho e o filho do teu filho. Deus nos deu a graça de os nossos 3 filhos terem estado na escola cristã, no que ela tinha. Depois foram para outras escolas, são hoje profissionais e servem a Deus na igreja e têm as suas famílias e já têm filhos. E então, se uma coisa era certa no coração deles, chegando à idade da escola cristã. Por isso eu quero dizer para vocês que, para os meus filhos, não estudar na escola cristã não é uma opção. Eu queria que você entendesse isso. Não é uma opção. E eu sei que você poderia dizer, pastor, mas é uma escola particular, custa. Então, uma das máximas na época, quando nós fizemos a escola, porque era uma escola particular, ninguém deixará de estudar naquela escola por dinheiro. Poderá não estudar por visão. Então, estudar na escola cristã não é uma questão financeira ou de finanças, e sim de uma visão.
Porque se Deus deu o princípio e você, pai, buscar o Senhor e disser que você quer isto para o seu filho, acha que Deus não vai dar? Você pode ter limitação financeira, eu também posso, mas Deus não tem. Ageu 2,8, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os pais não vão. Tem tanta opção que o pai não vai partir para pedir para o Senhor intencionalmente, eu quero ter os meus filhos na escola cristã. Por isso, pai, um apelo para vocês. A escola cristã é uma ferramenta. Você, pai, não é cliente da escola cristã, onde você paga uma mensalidade, porque não é mensalidade, é uma contribuição social, porque ela é uma sociedade onde cada pai é um sócio da escola, um sócio colaborador, portanto participa do andamento da escola. Mas muitos pais são ausentes, não vêm na reunião, não vêm nas convocações, porque você tem talvez um coração de cliente. E eu quero convidar você hoje, no Dia dos Pais, a dar um presente para você mesmo. Saia do coração de cliente e entre num coração onde a palavra norteia você para dar para os seus filhos um ensino acadêmico, mas dar para os seus filhos uma educação cristã, porque a escola cristã é a sua ferramenta, é a sua parceira na tarefa de educar o seu filho, acompanhar os filhos na escola, se interessar. Eu sei que muitas vezes está terceiro para a mãe fazer isso, tudo bem, ela tem mais tempo, ela vem, mas isso não exclui você, pai, de estar participando disso com seus filhos. A pandemia foi uma bênção, resgatar um valor perdido entre os crentes, família. Os pais tiveram que deixar o escritório para vir para casa, trabalhar em casa. Foi um alarde, não foi? Foi a mão de Deus, não foi o vírus. Não foi o vírus, pessoal. O vírus é um acidente, ele vai embora. Ele veio, ele vai. Deus fez isto para trazer os pais para dentro de casa, para ficar perto dos filhos, estar perto dos filhos. Os filhos terem essa bênção de ter o pai em casa, o pai, porque a mãe ele já tem, o pai. Então, não fica no coronavírus, não. Fica na Escritura. É a grande bênção para você e para mim. Hoje nós temos um legado na Igreja Batista Maranata, que é o legado Escola Cristã. Onde a segunda geração hoje, que tem os seus filhos na escola, e alguns dos pais estão me vendo nesse momento, e você vai lembrar. Todos os anos, nós desafiamos a igreja, a homens, mulheres, pais que tenham recurso e queiram investir em crianças que não poderiam estudar aqui. E eles se juntam e pagam a contribuição. E nós temos alguns alunos aqui, não tenho certeza se são 9, 10, 12 alunos esse ano que estão aqui, né? Que pessoas se mobilizaram. Sabe o que é isso? Visão. O pai não teria condições de colocar, mas nós somos uma comunidade, onde nós, como comunidade, nós temos coisas comuns, nós ajudamos um ao outro, porque temos a visão da escola cristã. Os meus filhos diziam na época da escola, meu pai e alguns homens abriram esta escola para nós e para vocês, falava para os amiguinhos. Hoje os meus filhos dizem para os meus netos, vovô e alguns homens abriram a escola para nós, pais, para vocês, filhos, e para os seus colegas. Essa é um vazar da visão. A escola cristã não é a melhor escola da cidade. A escola cristã foi a primeira escola no país a ter essa filosofia de educação cristã. Tem muitas escolas confessionais que têm igrejas por trás. Mas filosofia de educação cristã, nestes moldes, a escola cristã, repito, ela não é a melhor escola. Tem muitas escolas excelentes, academicamente, com estruturas muito melhores e maiores do que a nossa. Mas podem dar uma coisa importante, a parte acadêmica. Mas não podem dar a educação cristã
nas matérias que eles aprendem. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, de ter o seu filho na escola. Mas eu quero sintonizar com você de que a motivação por que você tem a seu filho na escola seja uma motivação correta, uma visão, que é uma escola que é ferramenta e parceira para que você cumpra este princípio. Eu estou junto com os meus filhos, para que meus netos estejam aqui. E eu tenho orado pela graça de Deus que Ele nos conceda condições e visão de que eles todos estudem aqui na escola, para que eles sejam uma segunda geração na nossa família, dentro destes moldes. E eu espero que essa palavra entre no seu coração. E mais ainda, eu estou à sua disposição. Quer conversar? São 34 anos de história de uma escola onde você tem o seu filho, que talvez você não conheça, que vai lhe incentivar em momentos de dificuldade, em momentos de incerteza financeira, você buscar o Senhor e pôr para o Senhor a visão. Eu quero continuar lá. E ver o milagre de Deus de permitir que isso aconteça. São alguns poucos anos de formação para que eles desfrutem a vida inteira. E que o Senhor, então, os abençoe neste dia que você está ouvindo, amanhã, que é o Dia dos Pais. E tudo isto e toda essa história não é por causa de homens. A glória é do Senhor. O Senhor deu a visão, o Senhor viabilizou cada passo. Nós fomos o cadinho de barro, frágeis, inseguros, mas o que estava dentro é precioso. O Senhor Jesus Cristo. Para a glória dele, amém. Eu quero orar com você, nosso Deus e Pai. Eu te louvo, Pai, por esta oportunidade. Os pais vão assistir. Você, pai, está ouvindo isto. Então que o Senhor console o seu coração, lhe ajude a que a sua visão seja reacendida ou acendida, para que você continue com todo esforço e empenho para manter o seu filho na escola e dar para eles algo que é precioso, a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que eles aprendem academicamente para serem homens e mulheres de Deus, úteis no reino do Senhor, para a glória do Senhor, e é no nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, que eu agradeço e continuo suplicando. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e um bom dia.